Como é esse parto em casa que a gente está propondo e quem pode ter o parto em casa? Em primeiro lugar, o parto domiciliar não é um parto desassistido. Ele é considerado seguro pela própria Organização Mundial de Saúde quando há uma equipe capacitada para atendê-lo. E o que é uma equipe capacitada? Hoje, considera-se médicos, enfermeiras obstetras. Não basta ser enfermeira, tem que ter a capacitação em obstetrícia. E obstetrizes. No Brasil, a gente só tem o curso de obstetrícia na USP de São Paulo. Essas três categorias são clinicamente, cientificamente e tecnicamente capacitadas para atender um parto domiciliar. O parto domiciliar, ele é um parto que tem que acontecer liso. É um parto que tem que estar tudo bem. É aquele parto que está nos 75, 80%. É um parto que a mulher tem que estar bem. Então, assim, a mulher tem que ser elegível ao parto domiciliar. Não é qualquer uma que vai ter. Mesmo que ela queira. Se ela tiver com quadro de pressão alta, se ela tiver com diagnóstico de diabetes gestacional, se o bebê tiver sentado, se ela está em trabalho de parto antes das 37 semanas, que é considerado já prematuro, aí ela não pode ter o parto em casa. Então não é qualquer parto que pode acontecer em casa, não é qualquer mulher, não é qualquer situação. Enfim, tem uma listinha de condições. Mas se está tudo bem com a mãe, com o bebê e é desejo dela, ela pode ser uma candidata a ter um parto domiciliar planejado. Existem alguns artigos científicos, algumas pesquisas sendo feitas nessa área, mas como é um tema muito polêmico e parece que alguns profissionais estão mais preocupados com a taxa de 0,01%, sei lá, é muito baixa, de partos domiciliares planejados do que com os altos índices de cesárea no país, os bebês internados em UTIs por terem sido tirados antes do tempo, as mães morrendo com hemorragia por cesarianas mal indicadas. Existe todo um quadro político por trás disso, mas não é o meu foco aqui no vídeo. O número de partos no Brasil domiciliares é pequeno e tem gente pesquisando. Só que no imaginário popular ainda tem essa história, né, de ser como antigamente. Então eu vou falar um pouquinho sobre o que se leva para o parto, como é que é o atendimento desses profissionais e como funciona. Mas pra gente chegar nisso, eu queria falar um pouco também das evidências científicas, porque se você falar em parto domiciliar, se você jogar na internet, você vai encontrar muita informação boa e muita informação sensacionalista, apelativa, assim, que é de gente que é contra. E existe todo um jogo de interesses quando um profissional de saúde se coloca contra o parto domiciliar. Não é só uma questão de ser contra, existe uma questão de estar ou não informado a respeito de como funciona esse parto domiciliar e se aquilo tem interesses políticos, as partes polêmicas sobre o parto domiciliar, né? Então, muitas vezes o debate em torno do parto domiciliar ele fica muito focado em argumentos de autoridade, do tipo, meu médico disse que não pode, ou fulano de tal é autoridade diz que é perigoso, e fica pouco em torno da evidência científica, que é o que mais nos interessa. E eu não quero ser pedante quando eu falo de evidência científica, mas em termos populares a gente tem que entender que isso é muito importante nas decisões que a gente toma na nossa vida. Então, por exemplo, uma coisa super básica, usar cinto de segurança no trânsito. Até um tempo atrás ele não era obrigatório. Por que ele se tornou obrigatório? Porque entenderam, e estatisticamente, com base no número de mortes no trânsito por ano, como que aconteceram essas mortes, se aquelas pessoas estavam usando cinto ou não, descobriram que se as pessoas usassem cinto, menos pessoas morriam. Aí, o que acontece? Aí vem aquela pessoa e fala assim, não, mas o amigo do primo do meu tio estava usando o cinto e ele morreu por causa do cinto, porque o carro explodiu e ele ficou preso no cinto e ele queimou vivo. Horrível. Então sempre tem alguém para contar aquele caos que depois contra o que a estatística prova. Só que estatística é matemática, é científica. Não tem como dizer que aquilo está errado. A gente sabe que as pessoas estão mais protegidas usando o cinto do que não usando. E é assim que as pesquisas sobre parto funcionam. Elas pegam uma amostragem grande, um número de partos, e analisam os desfechos, se deu tudo certo, se não deu, se houve intervenção, se não houve, e tem uma série de medidas que se faz para fazer uma boa pesquisa, né? Um estudo randomizado de qualidade. Mas também existem pesquisas mal feitas. Então eu queria rebater duas coisas que pessoas que falam, que comentam que querem ter um parto domiciliar planejado, ouvem muito ou têm que responder muito na internet ou são perseguidas pelos parentes
com essas informações e é uma falácia, são coisas que a gente consegue rebater. A primeira é um artigo que saiu numa revista online, dessas tipo Baby Center, assim, essas bem... não é uma revista científica, mas saiu um artigo dizendo que o parto domiciliar aumenta em 4 vezes o risco de morte. Esse artigo foi baseado numa única pesquisa, num único artigo científico. Esse artigo é um artigo enviesado, quer dizer, ele foi feito já com interesses de depor contra, ele não foi feito com fins científicos, e a amostragem dele tá errada. A amostragem tá ruim, não é uma coisa que serve pra gente chegar a uma conclusão honesta sobre o assunto. Inclusive, esse artigo já foi rebatido cientificamente por outros profissionais da área, não por jornalistas, e já foi rebatido e debatido e já ninguém considera ele sério, mas usam ele para dizer que é perigoso, para assustar as mulheres, para convencer as mulheres de não fazer o parto domiciliar. O que acontece? O artigo original, o problemático, enfesado e mal feito, ele tem uma amostragem falha no sentido de que ele mistura tudo que é parto que acontece em casa e joga no mesmo saco. E não é isso que a gente está propondo. A gente está propondo um parto domiciliar planejado, com pré-natal bem feito, uma gestante de baixo risco, com um profissional capacitado atendendo. A gente não está falando daqueles partos que acontecem em casa sem querer, de uma mulher que nem sabia que estava grávida, ou de uma mulher que mora no interior do Brasil, onde ela não tem acesso à saúde, ela não tem acesso a nenhum posto de saúde, onde na cidade dela não tem hospital, ela não fez pré-natal e ela teve um parto domiciliar, ou um parto domiciliar desassistido, feito sem nem parteira, sem ninguém, sozinho em casa, o bebê morre. Assim, é muito diferente do que a gente está propondo, que é o parto planejado, que é o parto feito com segurança e com consciência, né? Não dá pra dizer que os resultados de um parto feito por más condições de saúde, por falta de acesso ao sistema de saúde, é igual a um parto feito por uma mulher consciente do que ela está escolhendo com um profissional capacitado, né? São coisas diametralmente opostas. Então esse estudo não serve porque ele está misturando resultados de coisas totalmente diferentes, né? De situações totalmente diferentes. Os resultados que nos interessam são os resultados do parto domiciliar planejado feito com equipe capacitada. Não é o resultado do parto feito sem assistência, sem pré-natal, lá no fim do mundo, no meio da mata, ou numa cidade do interior, sem ninguém para ajudar, porque esse é arriscado. Assim como a cesariana eletiva, marcada, agendada, é arriscada, o parto domiciliar desassistido, ele é arriscado. Então esse é o primeiro artigo que sempre falo. O segundo que sempre citam é a coitada da Caroline Louvel, que morreu lá na Austrália em 2010, continuam ressuscitando a coitada. Foi muito triste o que aconteceu. Ela morreu após um parto domiciliar. Ela morreu no hospital, ela não morreu em casa. Ela morreu no hospital e parece que foi 2 dias depois que o bebê nasceu. E o que ela teve foi uma coisa que parece que se ela tivesse tido o bebê no hospital, ela talvez tivesse morrido do mesmo jeito, porque não foi algo referente ao local de acontecimento do parto. O local não mudou o desfecho, não mudaria o desfecho do que aconteceu com ela. Ela teve uma embolia por líquido amniótico, que é um líquido volta pelo cordão umbilical e dá um problema na mãe. Eu não sei explicar, não sou médica, mas eu sei que o que aconteceu com ela não foi porque ela estava em casa. Então você não pode dizer que ela morreu de parto em casa, porque ela não morreu de parto em casa. Assim como a pessoa que leva um tiro e morre no hospital, ela não morreu de hospital, ela morreu porque ela levou um tiro. São coisas bem diferentes, né? A causa da morte dela não foi o parto domiciliar. Por outro lado, nós que estamos trabalhando com parto, assim, as doulas, as enfermeiras, a gente que está mais no meio e não está assim só lendo as notícias sensacionalistas que aparecem por aí, a gente fica sabendo, infelizmente, de muita morte por cesariana. Muita morte. Tem muito mais mulher morrendo por cesárea, porque é mais arriscado, do que por parto normal. Só que o parto normal, ele dá mais ibope, ele chama mais atenção, ele é mais apelativo. Morreu de parto. Porque tem essa ideia no imaginário popular de que se fez uma cesariana e morreu é porque fez tudo o que podia. Na verdade, às vezes a pessoa morreu por causa da cesárea, porque ela foi feita uma gestante saudável, que podia ter esperado o trabalho de parto, podia ter tido um parto normal, foi agendada uma cesárea. Na cesárea houve uma complicação e ela morreu. Então assim, ela morreu de uma cirurgia que ela não precisava ter feito. Isso é muito comum. Então a gente fica sabendo, e é muito triste, de mulheres que morrem aqui no interior de São Paulo, morrem no Rio, morrem em Brasília, porque
morreram de cesárea. E bebês que foram parar em UTI porque foram tirados antes do tempo, porque nasceram com desconforto respiratório grave, porque não estavam prontos para nascer, porque não esperou-se o trabalho de parto começar. Então, existe, na verdade, muito mais morte relacionada à cesárea, só que não vira notícia. Então, é muito ridículo, se vocês pararem para pensar, dizer que você vai ter um parto em casa, mas aquela australiana lá em 2010 morreu. Uma história que você não conhece, não tem conhecimento a respeito, mas diz que ela morreu por causa do parto em casa. Quando toda semana tem uma mulher morrendo nos hospitais do Brasil, infelizmente, por coisas que são preveníveis, né? Mulher morrendo por causa de pressão alta no parto, porque o profissional que atendeu ela é desatualizado e não sabe manejar um parto com pressão alta, não sabe sulfatar, acho que é sulfato de magnésio que usa no Somética, não cabe a mim dizer, mas eu sei que existem medidas a serem feitas e que não são feitas muitas vezes nos hospitais. Então, essas são as duas coisas polêmicas que aparecem para a pessoa que resolve abrir a boca e falar que vai ter um parto domiciliar. Ficam falando no ouvido da pessoa que é perigoso e tal. Então depois eu vou falar um pouco mais dos riscos do parto e o que os profissionais levam para o atendimento. Esse vai ser um outro capítulo da nossa conversa.